Olá, eu sou o professor Adilson Wagner de Oliveira, coordeno o grupo de pesquisa em Literatura Política e Diversidade, um mergulho na ficção contemporânea. E como resenha de hoje, eu vou falar sobre o livro Saia da Frente do Meu Sol, de Felipe Charbel. Esse livro é um super lançamento, exatamente porque acabou de ser lançado agora em 2023, então é um livro que vocês não vão encontrar muitas resenhas prontas sobre ele. É um livro que tem sido bem diferente daquilo que nós temos como concepção para o romance enquanto narrativa, né, enquanto narrativa longa. Neste livro, Felipe Charbel faz um tipo de autoficção. Então ele pega uma história do passado dele, ele é historiador, né? Então enquanto historiador ele pratica a experiência profissional dele enquanto historiador para escrever um romance. Então Felipe Charbel tenta se recordar do tio chamado Ricardo e que no Rio de Janeiro, a partir da metade lá do século XX, então década de 60, 70, todos os eventos que acontecem com esse tio, ele vai acompanhando apenas pelas memórias deixadas por fotografias, por cartas e por outros documentos que a família manteve relacionado a esse tio dele chamado Ricardo. Quando ele é criança, ele se recorda que o tio foi morar com ele na casa, o tio já velho foi morar na casa dele, mas havia um tipo de pacto do silêncio dentro dessa família que não se falava sobre a condição. Sabia-se que o Ricardo era um tio doente e que não tinha onde morar e que precisava da ajuda da família e só. Então esse narrador, nessa autoficção, então subentende que seja um narrador, um Felipe narrador ali contando a história desse tio doente. O que a história surpreende, além de toda a característica experimental, é um romance que eu acho ele fantástico, exatamente porque, primeiro, por ser uma autoficção, então ele traz elementos da própria vida enquanto historiador, enquanto professor universitário, como narrador dessa história. Segundo, a todo momento, o narrador e o escritor, ele está discutindo a própria produção narrativa. Então, há uma discussão sobre como produzir um romance, se aquilo que ele está escrevendo é um romance. Então, fica essa característica, esse gênero fluido e que vai transitando entre relatos históricos e o próprio romance. Isso tem muita característica da literatura contemporânea. E terceiro ponto, que eu acho bem interessante, é o quanto ele vai se utilizando de outros elementos. Elementos, por exemplo, como fotografias, para compor o romance, cartas, trechos de cartas ou imagens, fotografias de cartas que fazem com que a narrativa se complete também com as imagens. E isso não é muito comum na literatura do passado, a gente já viu em alguns romances contemporâneos trechos, bilhetes de ônibus, pagamentos, comprovantes de cinema, vários elementos que acabam compondo a narrativa contemporânea. O que surpreende na história desse tio Ricardo, do narrador, é que essa história foi silenciada pela família. Mas que história é essa? Você tem um personagem enigmático, silenciado, que não conta, que não fala e que esteve transitando a casa desse narrador, mas que ninguém sabe exatamente qual que é o problema dele, além da doença que ninguém discute, ninguém conversa. Assim como o silenciamento sobre a doença do tio Ricardo, nós temos uma história de homossexualidade no Rio de Janeiro na década de 70, 80. Até porque a história desse tio vai falando em vários momentos, desde quando ele era mais jovem, 30, 40 anos, até o período de sua morte, já 60, 65 anos.
Então, essa história, Saia da Frente do Meu Sol, ela é um romance experimental, porque ele acaba transitando nesses gêneros, então você vai ler essa obra e ficar se perguntando, nossa, mas é um romance? Mas e esse tanto de fotografia que aparece compondo o romance? Mas o escritor fica dialogando com o leitor se é um romance ou não é. Então essa é uma obra que vale a pena ser lida exatamente pelo caráter inovador que o Felipe Chavel propõe aqui nesse primeiro romance dele, lançado neste ano. Então espero que vocês acessem este material e que possam, a partir dessa resenha, se interessar por esse material que vai falar um pouquinho sobre como a diversidade, nesse caso a sexualidade do tio Ricardo, ela foi silenciada pela família e foi silenciada pela sociedade carioca por muitas décadas. E como isso tudo se transforma em material histórico e que se revive em 2023 a partir do lançamento desse romance.